Momento ideal para ter uma controladoria jurídica aí no escritório de advocacia. Esse é o tema do nosso episódio 4, aqui do nosso bate-papo de controller. Mas antes de eu falar sobre esse tema, que eu sei que você já está curioso, mas antes vou te lembrar para voltar no episódio 1, onde nós falamos sobre o que é uma controladoria. No 2, eu te mostrei as responsabilidades e atribuições de uma controladoria. No 3, nós entendemos sobre o impacto positivo que a controladoria traz para o escritório. E finalmente chegamos no 4 para você entender qual é o momento para você ter esse setor aí no seu escritório. Então, para nós falarmos sobre isso, deixa eu apresentar primeiro um resumo. Qual é o momento ideal? O momento ideal é quando o escritório ele começa a crescer. Com esse crescimento de clientes e contratos e automaticamente aumenta as demandas, ali você vai ter que contratar mais profissionais. E aí é o momento ideal de você ter uma controladoria. Mas para te ajudar, te dar mais clareza nesse entendimento, eu trouxe para você a linha do tempo conforme o escritório se desenvolve, conforme ele cresce. Então eu vou te explicar aqui qual é o momento ideal de acordo com as fases que você se encontra, para você compreender qual é o momento que você está, para você saber qual é o momento que você deve agir, ou seja, de ter essa controladoria. Voltando aqui à nossa imagem, o primeiro ponto é, quando você começa na advocacia, você é um advogado autônomo, você está em início de carreira. Ali você está sozinho, está em busca de clientes, ali está em busca de novas demandas, e com essa atuação solo, nesse momento, você assume todas as responsabilidades. E nesse momento, você não consegue ter um controller jurídico, ou mesmo não é necessário se ter um controller jurídico. Você está sozinho. Conforme você vai crescendo, vai fazendo mais contratações, vai tendo contratações de clientes vão te contratando, na verdade, vai tendo mais clientes no escritório, vai tendo mais demandas. Ali, o primeiro profissional que você contrata para te dar esse apoio é um outro colega advogado. E é uma realidade. E ali vocês dividem as responsabilidades. Um fica com um tipo de perfil de cliente ou de processos ou de prazos, e você fica com outro perfil de prazos e clientes. E ali em conjunto vocês começam a trabalhar e desenvolver as demandas internas. Mas ali você que é sócio tem que se responsabilizar por fechamento de contrato, pelo seu posicionamento em rede social ou da sua marca também. Tem que se preocupar com o financeiro, tem que se preocupar com a sua organização, com o seu atendimento de cliente. Então você não cuida muito de prazo, né? Na verdade, você precisa cuidar do prazo, mas ele se torna um pouco pesado para você porque você tem muita coisa que te envolve. Aí, por essa razão, você contrata um profissional e ali vocês começam a trabalhar em conjunto em demandas operacionais. E vai chegar num ponto que você vai ter mais clientes, vai ter muito mais demandas e você vai começar a contratar mais profissionais. Ali você vai contratar advogados, ou um estagiário para te dar um apoio, ou um analista, tudo isso na parte mais técnica. Porém, vai chegar num momento que você vai sentir que você não tem controle das demandas. Só que você sente por meio de algumas consequências, como às vezes um cliente entrou em contato e não teve retorno, às vezes tinha que mandar uma guia para um cliente pagar, não houve o envio de uma guia para pagamento, o cliente não está sabendo ainda que saiu uma sentença no processo, ou mesmo que saiu um benefício, por exemplo, desse cliente, ou mesmo também não há um controle dos prazos, alguém perdeu um prazo, esqueceu de fazer o protocolo de algum prazo, e aí é onde começa aquele caos, aquela desordem. Você começa a ter problemas na sua operação. Por quê? Porque aqui você começou a contratar muitas pessoas, mas ali você não se preocupou com o controle dessas demandas. Ali foi preocupação em fazer e não controlar. E aí vai chegar no ponto do caos. E é aí que entra a sua dor e entra a sua solução. É o momento em que você tem uma controladoria jurídica. A realidade, com o momento ideal, é aqui, ó. Você contratou um advogado, é você, e mais um advogado. A terceira contratação, o ideal, é que já seja um controller jurídico para que ele faça o controle das suas demandas internas. Já começou a ter um número elevado de demandas de clientes, então você precisa ter uma organização. Então, na realidade, o momento ideal já é aqui. Mas se você já passou desse momento ideal, tá em tempo. Você já tá nesse terceiro ponto que eu coloquei, que é mais um caos, que é um problema. Aqui eu estou te dando clareza, e para você conseguir ter esse setor interno no escritório, você precisa contratar um controller jurídico. A primeira pessoa, a primeira figura desse setor da controladoria é o controller. O controller é o profissional, que ele é coordenador de uma controladoria jurídica, é ele que é responsável por essas questões mais administrativas do meio jurídico.
É ele quem vai fazer esse controle de prazo, fazer leitura de publicação, direcionamento das tarefas dos prazos que vocês precisam realizar, fazer os protocolos, ter esse contato com o cliente ou mesmo fazer o gerenciamento desse contato. É ele quem vai fazer esse trabalho. Mas para ele fazer isso, ele primeiro precisa estruturar um setor que é a controladoria jurídica. As demandas que envolvem uma controladoria, elas já são executadas pelos advogados, né? Pelo sócio e pelos advogados que ele contratou. Então, todo mundo ali executa demandas de uma controladoria jurídica. Todos executam aquelas demandas operacionais. Mas a ideia aqui é você ter um controle. E quando você fala de controle, você tem um profissional especializado para fazer esse trabalho, onde ele vai implementar um setor e trazer para esse setor, para a controladoria jurídica, todas essas demandas mais operacionais. Ele assume essa responsabilidade, começa a ter esse controle e os advogados que estão envolvidos na operação, eles começam a focar mais nos entregáveis, nas demandas técnicas ali do dia a dia, seja um prazo, seja uma audiência, uma sustentação oral, uma técnica, um contato com o cliente, a divisão de responsabilidades do que é operacional e do que é técnico, e ali o advogado começa a ser mais estratégico em sua atuação e até mesmo ele começa a ter mais, digamos que aquela folga em razão das demandas que ele deixa de executar porque foi delegado para uma controladoria. Ali ele começa a ter mais tempo para focar nas demandas internas técnicas para a qual foi contratado. E ali o controller vem com essa figura implementando o setor de controladoria, porque daí ele implementa o setor, assume essas atribuições e assim se começa uma controladoria jurídica. Então aqui é uma realidade do que acontece em muitos escritórios. É nesse momento que se tem. Mas o momento ideal mesmo para você ter uma controladoria já é nesse ponto. Contratou um advogado técnico para te auxiliar nos entregáveis, a terceira contratação, você precisa ter um controller para que você tenha um controle das suas demandas. E ali, tira o que é de operação de vocês, passa para o controller, ele implementa esse setor da controladoria, vocês conseguem focar nas questões mais estratégicas ali, que ele vai ser o apoio para vocês, e por vezes você não precisa contratar um terceiro advogado. Só vocês dois, por hora, dão conta das demandas, vem o controller fazendo esse apoio com vocês, e ali você começa, de fato, um setor de controle onde você vai contratar, vai ter mais clientes internos na sua operação, né? Vai te contratar o escritório, ali vai aumentar, as demandas também aumentam. Então, conforme for esse ritmo, consequentemente, ali as demandas também vão crescer na controladoria, no técnico, e aí a quarta figura de contratação vai ser o advogado, porque daí ele é técnico, você precisa de alguém técnico na sua demanda. E aí você vai ter 3 advogados, um setor de controle, que é o controle jurídico ali como a sua figura, e aí você vai fazendo essa estruturação da sua operação jurídica. Lembrando, o controller de início, ele é sozinho, mas ele, conforme vai crescendo o escritório, ele também vai ter um time, vai ter pessoas que também atuam em uma controladoria. E isso de acordo com a estrutura do escritório. Aqui eu estou falando do seu ponto inicial. Iniciou aqui, e o momento ideal é esse daqui. Porém, o que acontece muito na prática é quando já se tem esse problema, né? Você já não tem esse controle, está num caos interno na sua operação, aí sim é onde vem, de fato, a figura do controller jurídico. E é isso que muitas vezes acontece. Então, foi aqui nesse vídeo que nós falamos sobre qual é o momento ideal de ter uma controladoria jurídica. Aqui eu coloquei uma prática para você, aqui eu não trouxe nada superficial. Aqui foi prática. O momento ideal de você ter e o momento que de fato acontece, que é quando você já está naquele problema, naquele caos operacional, e é ali que você tem que se lembrar que você precisa se organizar e ter um controle. E aí vem o controller jurídico implementando uma controladoria para que você tenha segurança, eficiência e qualidade na sua entrega do seu trabalho aí no escritório. E é por isso que nós abordamos esse tema de impactos que a controladoria causa no escritório no episódio anterior. Se você não viu, volte lá, que esse tema ele é muito importante. Ele complementa esse vídeo para que você compreenda os impactos e o momento ideal de se ter uma controladoria. Agora, nós vamos para o nosso próximo vídeo, que é o nosso episódio 5, onde nós vamos falar sobre o controller jurídico, o profissional que é responsável pela controladoria jurídica. Vamos dar uma visão sobre o que é esse profissional e isso vai ser no próximo episódio. Vamos lá?